Capítulo 10. O dia estava escuro, desses dias de muito vento, muito frio, e uma cortina de neblina fosca pairando sobre um mundo feio, parado, quase sem vida. Desde manhã, a lareira aquecia a sala grande da vila. Grossos touros de madeira avermelham as paredes, a mobília, os quadros de Cristina e o tricô de Soledade sobre a mesa do centro. O fogo estalava de leve, e os estalidos davam ao ambiente um toque de civilização, como observou Glória um dia. Sente-se cheiro de eucaliptos, falou Vitório. Devem ser troncos de eucaliptos. Não, são urzes, diz Nair. Urzes, toda vez que falo essa palavra, penso nas irmãs Brontë, no Morro dos Ventos Uivantes. Havia urzes por todos os lados. Eu me lembro da palavra ravina e das dunas, continuou Vitório. Urze? Perguntou Arnaldo, enchendo o cachimbo. É da família da Ericácea? Você estudou botânica, Arnaldo? Perguntou Nair, esfregando as mãos diante da lareira. Eu não entendo disso. Só sei apreciar as flores e as folhagens bonitas, mas não me venham com nomes arrevesados. Não compreendo. Fez uma pausa e continuou. Penso que hoje ninguém arredará o pé daqui, com esse frio. Há muita coisa a fazer aqui dentro. Se quiserem variar de jogo, faço uma mesa de bride. Quem não souber jogar, poderá ler ou ouvir música. Vitório com certeza vai escrever. Hoje está tudo calmo. Como vai o livro, Vitório? Perguntou Otávio, um pouco afastado do grupo, uma revista nos joelhos. Vai indo. Vim para cá a fim de ter tempo de escrever. Na cidade é impossível. Mas escrevi só 30 páginas até agora. O tempo corre tão agradavelmente aqui que não penso em trabalhar. Deve ser um trabalho duro escrever livros sérios assim, observou Soledade. Tem de consultar outros livros, dados, pesquisas, um trabalhão. Apesar de gostar muito de arte, literatura, teatro, nunca li um tratado desses. Talvez o seu seja o primeiro, porque todos nós o leremos, não é, Vitório? Soledade, pediu Arnaldo chegando junto ao fogo. Quer mandar preparar uns groguês bem quentes? Caríssimo, fez ela um ar gaiato. Você é tão dono da casa quanto eu. Por que não chama Manuel e não faz o pedido? Estou me divertindo com o fogo. As labaredas agora estão brincando de pega-pega. Olhem. Voltaram-se para ver as chamas. Nisto, notaram que Otávio erguia a cabeça e olhava assombrado para a porta. A revista que estava lendo caiu ao chão. Olharam também na mesma direção. Ana vinha entrando com Glória, Didi e mais um casal de amigo. Imediatamente, Otávio se repôs e com o ar indiferente foi beijar as mãos das senhoras que chegavam. Há quanto tempo não a víamos por aqui? Estava viajando? Perguntou a Ana. Glória piscou para a Didi, falou baixo. O primeiro cumprimento para ela. Ana respondia alto. Estivera uma temporada no Rio, pelas férias dos filhos. A temperatura lá estava tão agradável que se demorara, concluiu. Mas aqui está um frio terrível, não? Quantos graus? De manhã 7, respondeu Arnaldo. Soledade beijou as recém-chegadas, gabou a boa aparência de Ana. Por que não trouxera a Vera? Tinha um convite para a chácara de uma amiga. Os filhos são assim, nunca estão onde nós estamos. Glória observou rindo. Ora bolas, Ana, isso até parece estrofe de verso. Então os filhos são como a felicidade. Que poeta que disse que ela nunca está onde nós estamos? Ninguém lembrou. Ana escapuliu para o quarto. Precisava disfarçar a emoção que sentira ao ver Otávio olhando-a como se visse assombração. Ao menos se ele disfarçasse, seria mais fácil para mim. Pôs as 2 mãos sobre o peito, ficou diante da vidraça, admirando o vale, tão seu conhecido. Agora, envolto em véu cinzento e batido pelo vento de agosto. Procurou dominar-se. Por mais que se esforçasse por ser indiferente, por mais que desejasse controlar-se, não conseguia. Aquilo era mais forte que toda a sua vontade, aquela atração por ele, aquele desejo de aproximação
que afinal estava se tornando um tormento. Tinha de pôr um paradeiro àquelas visitas. Não podia continuar naquela angústia e deixar que os outros adivinhassem o que se passava. Voltou à sala, aceitou um grogue que Arnaldo lhe ofereceu e entrou na conversa. O assunto era um casamento fora do comum. A filha do conhecido e rico advogado ia casar com o copeiro. Com o copeiro, exclamou 2, 3 vezes Glória, e Didi completou. Com o copeiro, imaginem. Surgiu calorosa discussão, uns achando o fato absurdo, incrível, outros dizendo que afinal de contas não era tão extraordinário, mas parecia fita de cinema. Vocês se lembram daquela sobrinha do Stoll, que casou com o chofer? Perguntou Soledade. O mundo não acabou por causa disso, e até hoje o casal vive bem. Não admito. Vociferava Didi, é um erro. Otávio e Ana estavam calados. Arnaldo procurava conciliar. Cada qual tivesse a sua opinião, mas evitassem os atritos. Por que perder o fôlego e irritar-se? O assunto não valia a pena. Nair continuou fazendo comentários malévolos. Uma vergonha, casar com o copeiro, como se o mundo não houvesse mais ninguém. Arnaldo intervinha. Não fosse tão longe, não dissesse impropérios. Um sol amarelado atravessou a janela, pôs uma luz pálida no terraço. Bem ali estava um pretexto para apaziguar os ânimos. Vamos aproveitar esse solzinho e dar umas voltas? Convidou Arnaldo olhando para a Soledade. Vamos sim, concordou ela, animada. Venham todos, concluiu, levantando-se e fazendo com que a seguissem. Saíram. O sol fraco apenas punha manchas tênues no caminho. Mas foram andando. Depois de margear o lago, começaram a subir em direção ao cafezal, que se estendia em altos e baixos na parte sul da propriedade. Saíram. Sentindo-se cansada, Soledade desculpou-se e voltou. Ana ficou para trás e, sem que ninguém percebesse, fez o mesmo, aproveitando uma curva do caminho. Desceu a vereda quase correndo, sentindo frio nas faces. Cortou por um atalho que ia dar do lado do lago. Quando avistou a pontezinha, Otávio estava lá do outro lado, à sua espera. — Olá, você não foi com os outros? Já vão longe? Falou, querendo parecer despreocupada. Vi quando você voltou e resolvi voltar também. Precisamos conversar. Ela riu e disse com ar brincalhão. Você está me vigiando, hein? Então vamos para casa, que está bem quente nos esperando. Não, lá há os criados e Soledade também voltou. Quero conversar a sós com você. Então é segredo? Como é possível haver segredos com essa temperatura? Continuou ela conversando a expressão brejeira. Ele não a deixou continuar. Segurou-lhe a mão e insistiu. Ana, venha comigo por esse atalho. Tenho tanta coisa a dizer. Por que foge de mim? Por que fazemos esse jogo de esconde-esconde? Esconde-esconde? Não sei de jogo algum. Só sei que quero voltar para casa. E se os outros nos surpreenderem aqui? O que dirão? Você só pensa nos outros, Ana. Pense um pouco em mim. Não vê que estou louco por você? Otávio procurou abraçá-la. Ela esquivou-se. Falou angustiada. Não, me deixe. Ele segurou-a pelos ombros, apertou-a, sacudiu-a de leve. Por que faz assim? Por que foge de mim? Eu não fujo de você, Otávio. Deveria fugir, mas não fujo. A voz dela era trêmula, vacilante, apagada. Ana tinha medo dos fantasmas da sua infância, os mortos se levantando, interrogando, a mão acusadora apontando para ela. Esquece a honra da nossa família? E os ensinamentos da nossa religião? Está pecando, caindo em pecado mortal. A procissão passava, os pais, os avós, os tios gritando, a nete e os princípios que nós te transmitimos, a educação que tiveste. Otávio beijou-lhe as faces, que estavam lívidas, tão frias, e ele se assustou. Talvez tenha razão, é melhor entrarmos, está fazendo muito frio. Quando ele quis beijar-lhe os lábios, Ana começou a tremer. Fez um gesto para afastá-lo. Chegou a pôr a mão na testa dele. Depois deixou-a cair. Aceitou e retribuiu o beijo.
Deixou que ele a beijasse 1, 2, 3, muitas vezes. Sua voz era antes um sopro suave. Meu amor. De súbito despertou sobressaltada daquele sonho. Empurrou-o com força. Desceu a ladeira correndo, os fantasmas de novo atrás dela. Atravessou a pontezinha, subiu a encosta do gramado e entrou em casa quase sem fôlego, pálida, um suor estranho porejando-lhe a fronte, as mãos, os olhos brilhando. — O que é isso? — perguntou Soledade sorrindo. — Encontrou alguma cobra? Ana respirou fundo. — Não, aqui não há cobras, eu sei. Corri para me esquentar um pouco. Os outros continuaram o passeio, mas eu não fui. Resolvi voltar correndo. — Venha tomar um chá bem quente, então. — Já volto. Aqueceu-se ela, dirigindo-se ao interior da casa. Sozinha no quarto, Ana torceu as mãos de desespero. Que fizera? Como pudera fazer aquilo? Oh, meu Deus! Sei que pequei, perdoa-me. Quis rezar, não pôde. Cerrou os olhos, tornou a pedir perdão a Deus mentalmente. Sentou-se na cama, sentia-se mais calma agora. Arrumou os cabelos, retocou o rosto, ficou um tempo olhando a paisagem. Foi então para a sala, sentou-se em frente à lareira, acendeu um cigarro e aceitou uma xícara de café. Circunvagou o olhar à volta. Soledade veio sentar-se perto dela. Recomeçou o tricô e perguntou. — Nete, sabe que Glória vai à Europa logo? — Sei, ela me disse. Quem sabe dessa vez volta casada. Já brinquei com ela, que vai nos trazer um conde autêntico. Conde ou não, ela é das que não podem passar sem marido. Quando não dá certo com um, faz nova experiência. Coitada, não devemos censurá-la. O coração tem suas razões. Ana colocou a xícara sobre a mesinha. Olhou para Soledade. O quê? Citando Pascal para defender Glória? Você é uma criatura extraordinária. Soledade concluiu levantando-se para dar um beijo na cunhada. Você, Arnaldo e tia Hortência precisariam ser inventados se não existissem. Ora, Nete, que exagero. E por falar em tia Hortência, acho que brevemente a teremos de volta com as meninas. Ficaram em silêncio algum tempo, olhando as labaredas que subiam e desciam. Ana sentia medo e exaltação, vontade de falar de amor com toda a gente, perguntar se já tinha amado e sido amada. Gabar as virtudes de Otávio, como era inteligente, culto, simpático, quanta bondade havia em seu coração. Já tinham reparado como nadava bem? Sabiam que era tido como um dos melhores advogados de São Paulo? Tinha vontade de elogiar assim o homem dos seus sonhos, mas não elogiava. O pudor a retinha e aquela velha timidez. Se falasse muito dele, daria na vista. Como era bom sentir o que sentia. Seu coração, há tanto tempo adormecido, acordava inquieto, pulsava com a vida nova. Ana sorria, tinha vontade de cantar, sorria só de rememorar as palavras de Otávio. Voltou ao quarto, ali, sozinha, caiu em novo abatimento, profundo. Alongava a vista pela janela e gemia. Senhor, perdoai-me, mas sou ainda moça e sinto tanta necessidade de amar e ser amada. Perdoai-me, meu Deus. Não me condeneis, se gostei dos beijos dele e retribuí. Vivo só e abandonada, ninguém nunca me quis bem realmente. Como Lázaro, tenho tido só migalhas, as sobras de amor, agora quero tudo. Encostava a testa na vidraça fria, ficava prostrada, os olhos tristes acompanhando a cerração que cobria o vale de sombras. Que diriam os meus pais se estivessem vivos, e os avós de Castro, que todos os domingos iam almoçar conosco, tão fidalgos, e os outros, os Noronha, que só falavam de bons modos de antigamente. Depois reagia. Afinal, de que valera tudo aquilo? Não estavam todos mortos? A avó, outrora tão fina, não enlouquecera? Sentia um calafrio. E se ficasse doida como a avó? Caminhava de um lado para outro do quarto. E Albertina? Prefiro morrer a deixar minha irmã saber deste amor. Mas que há entre mim e ele? Nada, um beijo apenas. Não tenho que me envergonhar. Tranquilizou-se, vestiu um vestido cinzento com golinha branca, pôs perfume na gola da blusa, atrás das orelhas, nas mãos,
Observou sua figura esbelta no espelho e voltou para a sala, onde encontrou todos de volta fazendo hora para o jantar. Ana parecia tão jovem, bonita, distinta, que Otávio não se conteve um elogio. Didi aproveitou a ocasião para um venenozinho. Ana está fresca como uma rosa. Pudera. Não continuou o passeio para ter tempo de fazer o sono da beleza. Soledade atalhou, pois não fez sono algum. Esteve quase todo o tempo aqui na sala comigo. Foi preparar-se um pouco antes de vocês chegarem. Ana dirigiu-lhe um olhar carinhoso e grato. Sentou-se depois num banquinho do bar, tomou um cigarro e esperou que Otávio acendesse. Os olhares de ambos cruzaram-se, ternos, e eles ficaram conversando baixinho algum tempo. Glória pôs um disco, convidou Vitório para dançar. Na lareira, as chamas vivas dançavam com ritmo, no compasso, como se acompanhassem a música, em meneios desenvoltos. No dia seguinte, voltando para São Paulo, Ana cantava. Numa semana, todos estavam reunidos no terraço da vila, como de costume. Ana imaginou ver certa animosidade na cunhada. Soledade devia ter ouvido qualquer coisa. Quem sabe, observara a atitude dela e de Otávio, e censurava. Precisava ter cuidado. Às vezes os dois se deixavam ficar conversando distraídos. Falou com Otávio. Não podiam continuar aquele namoro. Certamente estava dando na vista. Ele concordou. Também se preocupava e só encontrava uma saída. Propôs um encontro em São Paulo, onde pudessem estar sozinhos e conversar à vontade. Começou com rodeios, depois falou. Você sabe, Ana, vivo só em meu apartamento. O prédio é sossegado. Tenho um único criado. Não, isso nunca. Mas, Ana, não podemos viver sempre assim como dois criminosos. Nem sequer podemos conversar ou passear, com a impressão de que todos estão falando de nós, censurando. Mas não posso fazer isso, Otávio. Por quê? Atemorizada, demorou-se mais tempo no quarto. Só apareceu para o jantar. Não quis permanecer na sala depois. Recolheu-se cedo, queixou-se de cansaço. No dia seguinte saiu bem cedo. Fugia mais uma vez. Mais do que de Otávio, queria fugir de si mesma. Nem bem entrou em casa, mandou Lisa ligar para a Albertina. Falou fingindo animação. Então, querida, já está chegando o dia da nossa viagem. Sim, Adolfo disse que podemos marcar. E se fôssemos ainda essa semana? Ótimo, vou terminar os preparativos. Chame depois para acertarmos o dia. Bem ali estava a salvação novamente. Era como se um mar revolto a quisesse tragar, e ela se agarrasse à única tábua para se livrar das ondas bravias. Chamou Lisa novamente. Trouxe 2 malas, uma grande e outra de mão. Separou vestidos, jaquetas, peças de baixo, acessórios. Pediu para a governanta pregar os botõezinhos da blusa de renda. Mandou passar o costume de xadrez. Queria usar aquele no dia do embarque. Esperou os filhos chegarem. Contou. Ia a Buenos Aires com Albertina aqueles dias. Esperava que tudo corresse em ordem. Ali estava a Lisa para tomar conta de tudo, como sempre. Rodrigo recomendou. Queria que trouxesse um paletó de camurça cor de charuto. E Vera? Não tinha encomenda a fazer? Não, mas poderia trazer uma lembrança qualquer. Albertina chamou às 3h, tudo combinado. Partiriam na quinta-feira. Ela viria a São Paulo na quarta, pelo avião da tarde. Terminou dizendo: Viu como foi bom arranjarmos tudo a tempo? Agora é só embarcar, meu cordeirinho. Meu cordeirinho, aquilo já a cansava. Ana nem podia ouvir. Albertina continuava tratando a irmã como se fosse criança. Como criança repetia, consigo aborrecida. Como se ela soubesse que eu estivesse a pique. Não concluiu o pensamento. Lisa entrou afobada. Esquecera o tailê, precisava ser passado a ferro. Dona Ana desculpasse. O de xadrez, o mais novo. E a blusa de renda é só para pregar o botão? Sim, só. Ana pensava na vila. Telefonaria ou não a cunhada avisando a partida. Deveria despedir-se, perguntar se queria alguma coisa de Buenos Aires. Da última vez ela pedira umas luvas. Talvez quisesse mais alguns pares.
Pegou o telefone, pediu a ligação, esperou trêmula, hesitante. Alô, é Manuel? Soledade está aí? Como? Saiu com Arnaldo e Vitório de carro? Então tome nota. Diga que telefonei para me despedir, que embarco para a Argentina amanhã cedo. Obrigada, suspirou aliviada. Na volta, ainda no avião, Ana pensava naqueles 15 dias que acabava de passar com Albertina no estrangeiro. Haviam passeado, jantado em casa de conhecidos, visitado igrejas, museus, exposições de flores, tinham corrido casas de moda, comprado bugigangas, presentes, 2 noites foram a uma boate elegante com um casal amigo. Nada pudera impedi-la de pensar em Otávio. Passava as noites angustiada, insone ou com pesadelos. Certa manhã, quase se confessara à irmã. Estou loucamente apaixonada, Albertina, me salve. Mas não falara. Receava a reação de Albertina. Julgá-la-ia louca, com certeza. Continuara fugindo. Nunca fugindo tanto como aqueles dias. O caminho de casa propôs. Albertina, vamos à Europa no fim do ano? No fim deste ano? Ah, não posso, Anete. 2 escapadas seguidas não posso fazer. E Adolfo e os filhos? Não sabe que não posso ausentar-me por muito tempo? Ficam todos desorientados. Ai, mas tenho tanta vontade de fazer uma viagem longa com você. Poderíamos levar os filhos. Seria até bom para eles. Não, Anete. Maria do Carmo está namorando firme. Com certeza ficará noiva logo. Além disso, eu não deixaria Adolfo sozinho por muito tempo. Ele não gosta, nem eu. Infelizmente, não posso dizer a mesma coisa. Em minha casa, tanto faz que eu me ausente ou não, por pouco ou por muito tempo. Mas talvez a culpa seja sua, pois você entregou tudo nas mãos de Lisa. Foi sorte, pode crer. E entreguei a ela porque senti que eu nada tinha a fazer. Sou uma inútil, nem Estevão nem as crianças jamais se incomodaram comigo. Albertina fitou-a, suspirou. Era sempre a sua Anete, desconfiada e triste, achando que ninguém a amava. Você não exagera nas coisas? Não, Albertina. Desde que Estevão me desiludiu, nada correu favoravelmente para mim. Ia prosseguir. Conteve-se. Que adiantava contar a uma criatura feliz que nunca tivera um pouco sequer da sua felicidade? Vendo-lhe o ar aborrecido, Albertina adiantou. Mais tarde iremos todos à Europa, tá bom, meu bem? O prazer muito seguido satura. Deixa de ser prazer. Vamos falar de coisas interessantes, de poesia, por exemplo. Você ainda se lembra daquele soneto de Heine que a professora nos obrigava a recitar? Que caretas você fazia para pronunciar os ish ou sh? Ora, deixe de me tratar como criança, Albertina. Vamos falar de poesia. É como se quisesse desviar a criança de uma travessura. Não me recordo de soneto algum. Se quer conversar coisas interessantes, tenho uma para te contar. Vou contratar um professor de piano. Quero aperfeiçoar meus estudos. Boa ideia. Você já toca bem, mas poderá tocar melhor ainda. Será uma concertista. Não quero ser coisa alguma, Albertina. Quero apenas encher a minha vida, que é tão vazia e insípida. Por favor, não diga isso, Anete. Vida vazia e insípida? Não falo sempre que você espera demasiado das criaturas? Seja mais concordada. A resignação é uma grande virtude. Você tem 2 filhos, tem sua casa, tem a música, os livros. Ana não discutiu. Muito fácil exprimir-se assim quando se tem tudo, até um marido excelente. É muito fácil. De repente sentiu uma espécie de ódio pela irmã. Por que Albertina não procurava compreendê-la em vez de repisar aquela história de felicidade, virtudes, filhos, resignação, naquele seu perfil severo, Juno, autoritária, querendo consertar o mundo, endireitar o que estava torto, censurando tudo? A irmã não lhe dava vontade de abrir o coração, falar como só se falava a outro coração. Ao vê-la tão segura de si, tão confiante em seus princípios, Ana sentia raiva, também uma pontinha de inveja. Num mundo tumultuoso e perdido, como poderia haver pessoas assim? Observou-a melhor. Até da velhice que se aproximava, a irmã tinha orgulho, mostrava radiante os primeiros cabelos brancos.
Como era possível alguém vangloriar-se do que perdia, embora fisicamente? Uma vez ouvira a Albertina dizer: estou envelhecendo, já tenho muitos fios brancos, rugas, o ouvido está ficando curto, a vista fraca, já sofro com reumatismo, mas não me importo, sinto-me feliz, e na hora da morte poderei dizer que cumpri meu dever, até o fim. Isso não é uma alegria? Ana lembrava-se de quando começou a estudar Grieg. Tocava 3 horas por dia para esquecer, não sabia o que propriamente. Ou não desejava saber. Começou a frequentar salas de concertos e a ouvir audições e conferências sobre música. Foi como um mergulho na melodia do infinito. Viveu em cascatas de sons, sentiu nos ouvidos, nas pontas dos dedos, nos olhos, nos movimentos delicados das mãos, no arquear dos braços, a multiplicidade das colcheias e dos bemóis. Quando não tocava, ouvia o concerto de Grieg, em discos long play. Sempre quando ouvia, chorava, e quando percebia o rosto molhado de lágrimas, revoltava-se porque era infeliz. Não telefonou à Soledade avisando a chegada, mas um dia, voltando da cidade, Lisa avisou que Dona Soledade chamara 2 vezes, perguntara se chegara bem e se não iria à vila. Pouco depois, ouvia a voz tão carinhosa perguntando: então, Anete, a viagem fê-la esquecer-se de nós? Ora que tolice! É que nem bem cheguei, tive muitos afazeres. Sabe que tomei um professor de piano? Estou estudando muito. Sempre desejei fazer isso. Fui adiando, agora resolvi. Estou adorando conhecer as músicas de Grieg. Muito bem, logo teremos uma concertista na família. Mas isso a impede de vir nos contar a viagem? Foi até os lagos? Fui, gostei muito. Farei o possível para passar com vocês esse fim de semana. Vou contar tudo, que tal? Então Soledade não estava zangada com ela? Não reparara o namoro. Ficou cismando. A lembrança de Otávio perseguia-a. Estava sempre com ela. Imaginou ali, no estúdio, ela tocando para ele ouvir. Ao mesmo tempo voltaram os fantasmas. Não. Ouviu o telefone tocar. O copeiro entreabriu a porta e chamou. Um senhor quer falar com a senhora. Ana ergueu-se, o coração batendo com violência. Era Otávio. Alguma coisa lhe dizia que era ele. Caminhou depressa, chegou ofegante ao aparelho. Alô? Ana, meu amor. Loucura. Se alguém pegasse uma das extensões, ouviria a conversa. Falou procurando disfarçar. Ah, sim, é o senhor. Como vai? Como vão todos? Telefono para pedir e implorar. Venha falar comigo hoje. Não sei se poderei experimentar o costume hoje. Ele compreendeu, mas repetiu. Não pode vir hoje? Amanhã poderá? Creio que será difícil. Quando, então? No próximo sábado irei à vila. Falara para se ver livre, largar o telefone. Sabendo que ela iria à vila, ele não telefonaria mais. Estava corada. Quando voltou ao estúdio, sentou-se ao piano. Não conseguiu tocar. O pensamento repetia: vou, não vou. Pôs as mãos sobre o teclado e iniciou uns acordes, depois debruçou a cabeça em cima do piano. Chorou amargamente. Lisa entrou de mansinho, viu-a naquela posição e chamou. Dona Ana, sente alguma coisa? Espantou-se ao ver aquele rosto em prantos, transtornado. Oh, Lisa, não me sinto bem. Essa vida aqui em casa... Não acabou a frase. A governanta compreendeu. Meneou a cabeça com simpatia, como dizendo: então é a mim quem quer contar? Não é preciso. Vejo como a tratam. Disse apenas: desculpe, dona Ana, se a interrompo, mas o senhor Estevão manda avisar que convidou 2 amigos para jantar aqui hoje. Está bem, fiscalize a cozinha. Veja os vinhos. Que ideia do marido, trazer gente desconhecida para jantar. Quem seriam os convidados? Homens de negócio, com certeza. A que ele queria impressionar, mostrando aquela casa, sua linda mesa, os filhos, a esposa também. Estevão gostava de tudo fino e requintado, pois ia dar-lhe um prazer cumprir seu dever de dona de casa. Poria um vestido elegantíssimo, procuraria ser o mais amável possível.
Não estava ali uma das suas obrigações? Sim, estava. Mas como lhe parecia difícil representar a mulher feliz no lar feliz. Muito difícil. Já lhe cansava tanto fingimento, e máscaras também pesavam. Que pensaria Lisa ao vê-la chorar? Sacudiu os ombros. A governanta não era nenhuma tola e tinha a virtude da discrição. Mas se soubesse que a patroa tinha outro homem no pensamento, conservaria aquela passividade? Alguma coisa dizia a Ana que sim. Teve ímpetos de chamá-la, desabafar, contar que não tinha vontade de jantar em casa, inventasse uma desculpa para ela. Não chamou, ficou ali melancólica, tocou um pouco afinal. Às 6, subiu, foi começar a vestir-se. Distraída, guiando o automóvel a caminho do sítio, Ana pensava se Cristina e Andréia já teriam voltado, e a querida tia Hortência. Soledade falara na véspera com Lisa, avisando que chegara um telegrama. Elas tinham resolvido tomar o primeiro avião, queriam passar o fim do ano em casa. Teriam chegado ou não? Viu um carro aproximar-se atrás do dela. Pelo espelho não conseguiu reconhecer logo. Só reconheceu quando o carro ficou ao lado do seu. Assustou-se ao ver Otávio na direção. Ele adiantou-se, atravessou-lhe o caminho e a obrigou a parar. Quando ele desceu e chegou-se perto dela, Ana ainda tremia de susto. Que ideia foi essa? Poderia provocar um acidente, Otávio. Ele nem respondeu. Pediu a Ana que continuasse. Uns 5 minutos adiante, onde havia outro desvio à esquerda, tomasse esse desvio e esperasse. Ana quis opor-se. Ele não lhe deu tempo. Fosse depressa, antes que passasse algum conhecido. Soledade esperava muitos convidados naquele dia. Ana seguiu pela estrada e pelo espelho viu que ele continuava parado, examinando o motor do automóvel, como se houvesse um desarranjo qualquer. Logo avistou o desvio à esquerda. Dirigiu o automóvel para lá. Era um caminho maltratado que devia levar a alguma chácara ou fazenda. Tinha uma curva. Quem passasse pela estrada não podia ver o automóvel parado depois da curva. Esperou alguns minutos. Depois viu o automóvel de Otávio aparecer. Lembrou-se de que todos os que amam inventam coisas assim. Preciso falar com você a sós e é urgente. Sorriu. Otávio desceu, foi se aproximando. Ela deu uns passos na direção dele. Fitaram-se, sorriram e correram um para o outro. Quanto tempo permaneceram ali? Não saberiam dizer. Foi Ana a primeira a observar. Mas há muito estamos aqui, precisamos ir embora. Que dirão se formos os únicos retardatários? Não precisamos ir juntos. Você vai agora e eu ficarei ainda 1 hora por aqui. Chegarei muito depois de você. Ouviram um ruído de automóvel no asfalto da estrada principal. Ana estremeceu, saiu correndo, entrou no seu automóvel, contornou a curva e entrou na estrada real. Ia pensando nas palavras de Otávio. Quando há verdadeiro amor, não há hesitação. Ana, você promete não fugir mais? Fiquei desesperado quando soube que você estava na Argentina, nem sequer me disse que ia viajar. Você quer encontrar-se comigo em São Paulo, no meu apartamento? Imaginava o apartamento dele, silencioso, só os dois. E depois? Um gato atravessou na frente do automóvel, desapareceu. Ela ficou assustada. Tudo lhe dava medo, deixava-a nervosa. De repente pensou, e se Lisa tivesse precisado dar-lhe algum recado e ligasse para a vila? Começou a suar, acelerou a marcha. Se a governanta telefonasse, todos se alarmariam. Saíra tão cedo de casa, já deveria ter chegado a que horas? Pisou, pisou. Nunca correra tanto naquela estrada. Quando avistou a casa lá em cima, suspirou aliviada. Nada anormal, tudo como sempre. Vitório, um lenço nas mãos, dava-lhe boas-vindas. Anete, que bom que veio. Temos uma surpresa. Tia Hortência e as meninas estarão aqui na terça-feira. Todos vão ficar para esperá-las. Você também ficará, não é? Ana sacudiu a cabeça. Não poderia ficar além de segunda, mas voltaria na terça a fim de ver as viajantes. Voltaria. Sim, tinha vontade de vê-las, ouvir as novidades. Subindo para seu quarto, pensou na velhinha de Camafeu.
Quem sabe ela conseguiria ler seu coração e compreender o que lesse. Ah, tia Hortência, tia Hortência.